noite. Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que Comunicação bem. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de ruptura e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Só seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, chato, biodesagradável, né? Achei sensacional. Achei sensacional essa Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação. Não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca. Lá estão todas as 50... Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado para conversar com empreendedores, inovadores, líderes, gestores, inspiradores aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, tudo certo, Pancho. Mentor de inovação do Centro de Inovação de Blumenau e também investidor Anjos. Tudo certo, Pancho? Tudo certo? Tudo ótimo. Obrigado aí, obrigado por trazer essa figura incrível aqui, de bater um papo. E a gente já estava dando spoiler aqui. Já estava falando aí, muito legal. Já estava aquecendo. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai apresentar decentemente o nosso convidado, mas antes o Rafa vai falar dos patrocinadores, né? Por favor. Quero agradecer demais Transpotec, Ricardo Oríbica, todo o time. Poxa, uma empresa incrível, blumenauense, de um cara super enfocado e realmente um cara que dá um give back muito forte. Não só apoia esse projeto, como apoia vários outros projetos, tanto em Blumenau quanto na nossa região. Obrigado mesmo todo o time Transpotec. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores escolas em tecnologias aí do mundo. Todo o time lá dentro é incrível. Eles estão lá no prédio da Tarumã, na Rua 7 de Setembro. E são pais e mães e tios e avós do projeto Entra 21 aí, que é também um orgulho nosso na Bluesoft e em Blumenau. Então, obrigado a todo mundo, Sérgio Tomil, Guilherme, a Nayara, todo o time da ProWay lá que sempre nos trata muito bem. Obrigado pelo apoio aqui. Antes da gente conversar o nosso papo, deixa o seu like aí nesse vídeo que você está assistindo aí no YouTube. Inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, onde você está assistindo essa entrevista, e acione a sineta aí para ser notificado sempre que a gente estiver no ar com uma nova entrevista. E também aproveita para seguir Antes Tarde do que Nunca também no Spotify. Lá estão todas as mais de 70 entrevistas, né, Rafa? Em que episódio a gente está, Melissa, aliás? Que número que dá, Melissa? 69? 69. então Acho que é 70, 69 foi o anterior. Não são mais de 70, mas serão mais de 70 logo, exatamente. Com certeza. Maravilha. Legal. Bom, hoje a gente vai conversar com um médico que virou construtor, né? Praticamente isso, né? Gilberto Serpa, da Serpa Construtora, está aqui com a gente, um cara que começou na construtora há alguns anos, né, Gilberto? E também está enveredando aí pelo lado do patrimônio cultural, preocupado com o patrimônio histórico aqui da nossa cidade, é responsável pelo restauro de uma das casas tombadas aqui no centro de Blumenau. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo, tudo ótimo. Falei alguma coisa errada, não? Não. A minha classe de médicos talvez exista uma controvérsia, né? Porque ortopedista existe uma piadinha que é um ex-médico, né? Então, mas que sacanagem. Por que isso? É uma piada interna. Eu ser chamado de médico. Mas por quê? Qual é o
preconceito em relação ao ortopedista? Eu acho que é uma pontinha de inveja dos meus colegas. É a área mais mecânica da talvez medicina, seja. Talvez essa relação entre a medicina e a construção venha muito da ortopedia, né? Tem muito a ver, né? Eu fui bastante inspirado na minha infância. Eu tinha um avô carpinteiro, pedreiro, e eu vivia com ferramentas na mão o dia todo, né? Tenho marcas de cicatrizes, de obras que eu fazia quando era criança. Então, que bacana. Então, talvez a minha vocação como médico, na minha família, eu fui o primeiro médico, né? Houveram outros? Na sequência, sim, mais um ortopedista também. Também. Mas, também sofredor. Ou seja, deixando já bem claro que ele não é um médico melhor, ele é um ortopedista, como se houvesse melhor e pior, né? Então, mas a gente, de certa forma, eu entendo, né? Eu vou dizer que eu sou um pouquinho diferenciado, então vou fazer minha propaganda, porque eu fiz muita clínica antes de fazer ortopedia. Certo. Né? Eu nasci em Blumenau, sempre vivi aqui, fiz faculdade na FURB. Quando eu me formei, no ano que eu me formei, meu pai tinha ido à falência no comércio dele. Qual era o... Meu pai era verdureiro em Blumenau. Verdureiro? Sempre foi. Que bacana. Né? E por muitos anos eu ajudava a descarregar caminhão de fruta. E por um azar, né, ou por uma sorte, dependendo da situação. Né? Plano real, outras circunstâncias, meu pai acabou indo à falência. E eu estava no último ano de faculdade. A falência do meu pai foi nos anos 99, por aí, ele deu uma quebrada boa. Continuou durante um bom tempo ainda no mercado, mas já não tinha tanta energia para recomeçar, né? E então eu lembro que eu estava no último ano de faculdade e continuava. A gente tinha um grande amigo, não posso citar o nome, mas que era do jurídico da FURB, e que ele só falava, meu pai, só não deixa de pagar a matrícula, o resto tu vai negociando, vai negociando. E assim a gente foi aprendendo que nem sempre a negociação é uma enrolação, é uma maneira de tu ganhar um fôlego para lá na frente tu resolver o problema. Certamente. E aí eu me formei em 99, prestei prova para residência, mas a cabeça não estava tão focada assim. Já fiz para a ortopedia que eu queria e não passei. Por sorte, fui chamado pelo Exército para ser oficial do Exército. Olha. Como médico. Caraca. Que virada. Eu tinha escapado já com 18 anos, eu tinha escapado. Fui me alistar em Itapema para fugir do Exército. Eu fui com um monte de raio-x. Meu pai tinha imóvel em Itapema, me alistei em Itapema e escapei, ufa, né? Mas é aquela história, parece que ia ser ruim, mas não foi. Foi muito bom. Né? Porque daí a FURB, nós não vamos entregar o seu diploma. Né? Claro. E você está devendo. Claro, falta pagamento no finalzinho. Sem diploma eu não trabalho, sem trabalho eu não fatura, eu vou ter que... Aí negociamos e chegamos a um acordo. Eu fiz lá, meu primeiro talão de cheque ficou todo na FURB, 20 meses de pagamento. Mas entrei como médico do Exército, passamos um mês em Florianópolis, depois eu fiquei aqui no 23BI. Sou caseiro, né? Não foi ruim. Foi uma experiência muito diferente, assim, da parte da medicina, né? Porque tu tens que fazer medicina com as mãos, sem muito recurso, não tem... E medicina clínica geral, imagino. Clínica geral. E aí eu lembro que eu fazia plantão ainda nos hospitais ao redor, como clínico, né? Às vezes saía do hospital fardado, né? Os enfermeiros ficavam em fila prestando continência. Sacanagem. Mas foi muito bom. Então, fiquei 1 ano e meio ali, né, como clínico geral. Depois continuei fazendo plantões, fazia plantão em ambulância. Eu sei que eu consegui pagar a FURB. Não devo nada para a FURB. Honrou a negociação. Agradeço a paciência que não é a Márcia que está ligando ali agora. Acharam o cara que devolveu o último cheque. Agradeço a paciência, mas é como eu falei antes, assim, às vezes tu precisa desse fôlego. E se não tivesse tido esse jogo de cintura, todos os dois iam perder. Eu ia perder, a faculdade ia perder. O quão cruel né? Porque, poxa, não te liberam aquele documento que te faz trazer recurso, né? Talvez naquele primeiro momento, assim, né? Que me pediram, não pode, né?
Então, a gente vai aprendendo bastante coisa com isso, né? Porque, às vezes, faltou só aquela conversa, aquela explicação. Olha, a situação é essa, vamos acontecer. E não era conversa com a pessoa certa, talvez. Não era uma faculdade barata, e hoje continua não sendo uma faculdade barata, né? Exatamente. Eu fui da 6ª turma da FURB, né? E na época que só tinha 2 faculdades de medicina no estado, era só Florianópolis e FURB. Depois é que foi aumentando, hoje tem bastante, né? Então, depois de alguns anos, eu deixei de ser médico. Fiz ortopedia. Deixou de ser médico, eu acho. Eu tinha um estetoscópio, né? E aí, aparecer numa residência de ortopedia com estetoscópio no pescoço, tu vira piada por muito tempo, né? Porque eu sempre dizia que servia mais para testar reflexo, né? Porque para escutar coração, o ortopedista não tem essa. Mas é brincadeira. Acho que tem excelentes médicos ortopedistas e o contrário também. Só que a ortopedia, por incrível que pareça, é uma área que muito poucos médicos se metem a fazer ou se sentem confortáveis em fazer algum procedimento ou dar algum diagnóstico, né? Não sei porquê, acho que eles não querem meio que cair nessa estigmatização aí. Mas, enfim. Aí eu só saí de Blumenau para fazer a residência de ortopedia mesmo, que não tinha aqui. Que foi feito onde? Já tem. Eu fiz em Florianópolis, né? Hospital Regional São José, beira de BR, numa época que não havia lei seca. Então, você imagina que... Minha nossa. Mas é uma escola. É uma escola. Desde que eu voltei para cá, para a região, né, a convite, eu sempre digo que eu nunca tive alguma situação onde eu me deparei com um quadro que eu disse, o que eu faço agora? Porque você não tem tempo, né? Então, talvez o que sempre me atraiu na ortopedia e traumatologia, que é o forte meu, é isso, de tu tomar decisões em poucos instantes e a tua decisão é resolutiva. Tu não pode, fiz, agora eu tenho que voltar para refazer. Sempre é a única decisão, né? A última decisão. Eu acho que não lembro de ter me arrependido de nenhuma até hoje, durante algum ato cirúrgico, durante um atendimento de emergência. Isso, um hospital grande de beira de BR te dá uma bagagem muito grande, né? Tem momentos do atendimento de um pronto-socorro que você não tem como esperar o professor vir te ensinar a fazer. Assim, tu tens que fazer. Tem que fazer e decidir. Tem que ter bom senso, vai resolvendo, vai estabilizando até que alguém mais orientado possa finalizar. Rapidamente, até vou aproveitar essa oportunidade, que para mim, até esse momento é única. Não é nenhuma dor, não, que tu tem. Não, não é. Não é uma consulta. Aquele já pegando uma consulta de graça, né? Pega meu raio-x ali rapidinho. Como é isso? Porque até então tudo é muito didático, né? Como é esses primeiros dias ali em que vai parecer um cara sem braço e tem que resolver isso? Como é isso dentro da cabeça de um jovem? Porque, querendo ou não querendo, vamos lá, até os 30 anos a gente ainda é muito jovem. Mais jovem, né? Do que agora. Então, né? Como é isso naquele primeiro momento? Alguém te preparou para esse momento ou não existe uma preparação para esse momento? Não. Chega uma hora que tu vê a situação na frente e pensa, não tem mais o que fazer, né? Tem que resolver. Algumas coisas na tua formação vão marcando, né? Os primeiros acidentados, os primeiros quebrados, o primeiro fêmur que te operou. Mas, aos poucos, a gente vai participando de processos e que eu acho que aquilo ele vai dando um certo preparo, né? Eu não tive um impacto de imediato de um grande traumatizado na minha frente, assim, né? Mas lembro até hoje do primeiro politraumatizado que eu operei com o meu CRM, com o meu RQE, né? Que com era a responsabilidade de especialista, no caso. Em que eu estava sozinho, eu não tinha mais um R, né? O residente mais velho ou mais novo para me ajudar, não tinha um staff para assinar e eu tinha que fazer sozinho, né? E aí era um acidentado na madrugada, geralmente eles escolhem o horário ali da meia-noite às 5 da manhã para se acidentar, alcoolizados, né?
E eu comecei a operar um rapaz com fratura bilateral de fêmur às 5 da manhã e acabei às 11 da manhã. Bilateral, no caso, os 2 fêmurs? Os 2 fêmurs. Bah, que loucura. E assim, eu saí de uma residência num hospital que tinha uma estrutura grande, né? Embora um hospital público, mas tinha estrutura para atendimento dos politraumatizados. Se eu precisasse de um vascular, se eu precisasse de um neurocirurgião, teria. E fui num hospital pequeno, de cidade pequena, né? O primeiro hospital que eu trabalhei foi em Dayal e Timbó, a convite, né? E aí tu tens que usar as armas que você tem, né? Então, o material que você tem, tudo isso. Aos poucos foi melhorando. Hoje os hospitais melhoraram bastante nessa região, então não dá mais para dizer que é um hospital sem recurso para resolver, né? Hoje os hospitais têm uma resolubilidade muito grande e eu acho que isso é uma crescente, né? Então não tive esse impacto de momento assim do primeiro, mas tem bastante casos que ainda estão na memória. Sim, não como trauma, assim, né? Não como trauma, mas como às vezes assim, como a vida do ser humano é tão momentânea, né? Por um azar ou por uma má escolha, ele acabou sofrendo alguma lesão que comprometeu a vida toda dele. Vocês estão ouvindo aí, né, molecada? Não tem ninguém que anda de moto, né? Como? Ninguém anda de moto por aqui. Acho que não, né? Ou seja, vende a moto. Eu sempre digo, como ortopedista, existem 3 tipos de motociclistas. Os que já caíram, os que estão caindo e os que vão cair. Não tem outro tipo. E a moto... E isso é uma briga eterna, porque assim, os motociclistas acusam os motoristas de carro e os carros acusam os motociclistas. E os dois estão errados, ou os dois estão certos. O pior é que o motociclista não entende que ele é o mais prejudicado, né? É o mais fraco, eu prefiro ser o errado, mas não sofrer nenhum dano, do que ser o certo e sofrer. Então, eu sempre brinco, né? Porque todo motociclista que chega no pronto-socorro, tomara que não tenha muitos me escutando, né? Senão, depois a gente vai passar a placa do carro dele, tá? Para quebrar os... Não, mas a maioria... Vou tirar todos, então. A maioria dos motociclistas que chegam diz assim, eu estava na minha mão, eu estava devagar, eu não bebi nada. Sim. Então, assim, se um dia eu fosse comprar uma moto, eu ia andar sempre na contramão, muito rápido, e de preferência beber alguma coisa, porque esses não sofrem acidente nunca, né? Com quem não faz isso, né? Mas é a piada, né? Mas eu gostei da tua... Assim, não quer dizer que você está certo, que você não teve o prejuízo. Claro. E principalmente o prejuízo, talvez, de maior valor, né? Que é o teu corpo. Né? Então... E lesões, assim, em pessoas jovens, né? Então, assim, pessoas... Eu acho que esse é o maior. Né? Então, assim, o dano é para a vida toda. Não só o dano financeiro, que é muito alto, né? O custo de um acidentado para o Estado é muito alto. Sim. Só que para a pessoa também é alto. Total. Então, eu gostei do que tu falou. Por uma escolha errada, muda completamente a vida dele, exatamente. Né? Para o resto daquilo que ele vai viver. Isso. Mas é uma escola. Hoje melhorou bastante, né? Com a lei seca, diminuiu bastante os acidentes. Hoje tem ainda, né? Porque agora está aumentando a quantidade de motociclistas de entrega, né? Então isso também com a pandemia principalmente também aumentou bastante. Então né? Tem bastante. E assim, em geral, as épocas de crise econômica também ou de alta inflação, como a gente está passando agora, também fazem catapultar essa época, porque o pessoal migra para moto, veículo mais barato, desempregados que passam a trabalhar como motoboys também, como integradores. Eu já pensei em ter uma moto algumas vezes. Eu nunca passou pela minha cabeça ter uma moto. É uma coisa que eu tenho medo. Eu também tenho. Na época eu não tinha, depois eu fui... Hoje eu não penso eu pilotando uma moto, nem sei pilotar uma moto. Meu pai teve loja de moto e ele vendeu uma moto para um sobrinho ou afilhado. E ele perdeu a moto, ele perdeu essa movimentação do braço. Assim. Então, acho que talvez aquele choque que meu pai teve, depois ele parou de vender moto, aquele choque, eu acho que trouxe os caras, não anda em cima desse negócio. Até tive uma bisa, assim, por, uns 2 meses. Uma fração. Mas eu não sei qual é o que acelera, qual é a embreagem, eu não sei onde é que liga. Que bom, melhor ficar assim mesmo. Minha carteira me autoriza a pilotar moto, eu nunca liguei uma moto. Que loucura, né? Aí estão os problemas, né? Como é que a carteira autoriza se não sabe? Sim. Brincadeira. Ô, Gilberto, mas hoje continuas atuando como médico? Como é que funciona a tua rotina profissional? Eu continuo, né?
Já me perguntaram diversas vezes se eu vou abandonar a medicina. Não, assim, eu acho... Uma época eu cheguei a pensar em abandonar a medicina. Mas hoje eu já tenho praticamente certeza que eu não vou conseguir. Né? De alguma forma ou de outra, eu vou estar sempre ligado à medicina. Hoje nós estamos estruturando um hospital-dia em Indaial, né? Consultora, aí do lado da construtora. E do lado médico, um pronto atendimento ortopédico. Então, em breve, deve se encaminhar. Entendi. Se eu vou estar presente todos os dias como médico nessas duas atuações ali, não sei, né? Mas o meio médico ele é um meio bastante complexo de você entrar, né? Eu tenho filhos pequenos que não sabem, daqui a pouco querem ser médicos e o pai já foi médico e hoje ele não é mais. Mas não só por isso, eu gosto, né? Eu faço ortopedia e cirurgia de quadril. Mais especificamente. Eu opero mais coisas, mas com mais ênfase no quadril. E eu opero muito paciente idoso. Então, a tendência é aumentar muito o número de idosos. A população de idosos aumenta a cada dia. Né? E o tempo, né? Hoje em dia, 110, sim, estão vivendo né? muito tempo, exatamente. E tu vai vendo o prazer do idoso, né? Isso. Acho que essa é a grande diferença. Porque eu sempre tive uma sequência ali no ato cirúrgico, e eu aprendi isso com um anestesista, que era o seguinte: o idoso que quebrou um fêmur, que é 99% das fraturas é do fêmur proximal, ele provavelmente estava andando um dia anterior para ele ter caído, né, na grande maioria. Então, assim, será que é a última vez que ele andou? Ele não pode mais andar, ele vai ter que ficar acamado. Então, eu tento... Quebrou hoje, faz exame pré-operatório, 1, 2 dias está operado, 3, 4 dias está fazendo fisioterapia para sair do leito. E funciona, funciona. E tu vê que a alegria deles, né? Então, eu tenho uma paciente que há pouco tempo eu descobri que eu operei ela aos 98 anos e hoje ela está com 108 anos. Que loucura! E ela só não está caminhando por outro problema, daí já é um problema neurológico, mas caminhou até pouco tempo atrás. Olha né? só. Então, assim, isso é uma satisfação grande. Não, acho que a medicina tem isso acho que muito. Isso acho que vai me segurar mais tempo na medicina. Entendi. Né? Esse prazer de ver o paciente idoso mais... Não a parte financeira, porque eu ainda faço bastante cirurgia do SUS, né? E não é uma cirurgia que vai me trazer um retorno financeiro. Né? Hoje em termos de negócio, vamos dizer assim, a consultora mexe com valores diferentes da medicina. Com certeza. Né? O nosso polo de medicina não é o mesmo que é Curitiba, que é São Paulo. Então, as remunerações não são iguais. Né? Mas também nunca reclamei, não acho que isso seria motivo de abandonar. Então, se hoje eu pudesse dizer, não, eu vou continuar na medicina, mas eu prefiro fazer essa cirurgia de fêmur da senhorinha que daqui a 5 anos talvez esteja andando de novo. Cumprir mais o teu papel social do que o papel, né? Exato. E eu acho que esse é o grande valor, né? Às vezes até da maturidade e o valor também da realização profissional, tu poder começar a escolher aquilo mais que tu quer, né? Isso é a liberdade de poder escolher, né? Exato. Ô, Serpa, tu falaste da mudança, né? Uma mudança não, né? De ter agregado aí a questão da construção civil também. Mas por que se deu essa aproximação com a construção civil? Tem relação com o financeiro, como tu fizeste essa comparação? Não. Eu acho que se eu tivesse feito uma programação diferente na parte financeira, talvez a consultora não seria diferente para mim, né? Eu sempre gostei de arquitetura, sempre tive essa ligação, né, com meu avô, que era envolvido com construção, né, aos modos antigos, né? Claro. Embora meu pai comerciante, eu sou um péssimo comerciante, eu não consigo. Então, assim, eu já havia investido em construção antes de ter a consultora, já tentei investir em startups. Adorei o sorrisinho no final. Não dava nem para dizer que era uma startup, era um investidor anjo em algum produto final, mas assim, enfim, deu errado. Certo. A sorte, tá? Porque no meu caso, meu primeiro deu certo, aí ferrou. Aí não parou mais. Você é que nem viciar em jogo. Exato. E aí surgiu, né, lá no início de 2012, 2013, por ali, a ideia de montar a consultora por uma necessidade, né, da família
e por uma vontade minha. Né? Eu transformei uma necessidade numa realização minha, que era montar a construtora. Né? Passamos algum... Como é que se monta uma construtora? Assim, até eu acho que fica muito legal aqui, um aspecto bem informativo, né? Poxa, um médico tem seu tempo cronometrado, não é tão simples assim. De onde é que parte, né, montar uma construtora? Por quê? Porque tem um monte de desafio numa construção. Tem. Mas muito desafio. Meu avô também foi de construção. E mais esse impacto aí de ver de longe, meu Deus, como esse senhor sofre. E como é que foi isso? Assim, como é que tu conseguiu dar esses passos aí, principalmente o aprendizado, né? Tu conseguiu de alguma forma trazer um sócio que tinha conhecimento, alguma coisa assim, não? Eu tenho dificuldade em trabalhar com sócios. Né? A consultora não tem sócio, né? Tem que aprender tudo meio que do zero, né? Para falar que não tem sócio, tem um sócio que é minha mãe. Porque foi uma necessidade, né, na época. Sim. Meu pai falecido, a gente tinha algum imóvel da família que precisava ser organizado, né? E aí entrou a possibilidade de montar uma administradora de bens, e eu, como tinha vontade de ter a consultora, disse, não, é a mesma finalidade, eu posso agregar, né? E montei a construtora. Resolvi dessa parte familiar, eu dei sequência na construtora, e eu acho que o segredo de montar a construtora é tu ficar atento a todos os teus erros, porque vai errar bastante, né? Vai errar escolha, vai errar time, né? Então... Até porque é um aspecto que tem um período, uma jornada muito grande, né? Sim. Desde a compra do imóvel, do terreno em si, até a aprovação uma jornada. Hoje existe um colega de construção, né? E eu não tenho nenhum pudor em repetir frases que eu acho que são bem válidas, né? A gente sonha um produto, planeja, inicia a execução, vai executar para alguém utilizar muitos anos depois. Então, desde a concepção, né, do projeto, da compra de terreno, da viabilização, e juntando obra, vai 5, 6 anos, exatamente, dependendo do tamanho da obra. Então, você pensa que o teu projeto nasceu na década passada, né? E hoje o momento, né, que a gente vive, as coisas vão mudando, vão tendo uma evolução muito rápida, então você tem que estar bastante atento a isso, para não ter um mico na mão daqui a 5 anos. Tem que pensar no futuro o tempo todo. Né? Uma historinha rápida, assim, né? Talvez há 7 anos atrás, ninguém nem pensaria em Airbnb. Né? Um imóvel pensado, mas esse não pode ter Airbnb ou pode. Então, é um aspecto novo que surgiu no meio, às vezes, de muitos projetos que já estavam com continuidade. Imóvel por assinatura. Imóvel por assinatura. Né? Que é uma coisa assim que a gente não... Eu demorei bastante tempo para entender, poxa, mas o imóvel por assinatura é uma coisa impessoal. Eu sou do ter, né? Eu gosto de ter a minha casa. É coisa da geração, né? Eu não consigo pensar assim... Os teus filhos provavelmente não vão pensar assim. Viver num imóvel alugado ou que não vai ser meu, que não tenha o meu perfil ali, né? Mas como você falou, a geração agora talvez não queira ter. Sim. Vai ter que alguém ter para ele poder usar. Então, exatamente. Eu demorei bastante tempo para entender o negócio. Mas é assim que vai funcionar e é assim que a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar, né? exatamente. Então, quando eu comecei a construtora, eu achei que eu fosse autossuficiente, né? Comecei um empreendimento pequeno, por conta própria, né? E fui tentando administrar junto com um administrador que tinha sido contratado e não funcionou do jeito que deveria funcionar. Né? Então, assim, embora a gente tenha tido bastante boa vontade na execução, gastamos mais do que deveria, o retorno não foi o que a gente esperava e alguns problemas identificados me chamou bastante atenção porque eu precisava ter alguém com know-how para me ensinar. Entendi. Só que ninguém vai pegar no teu braço, claro. Não vou fazer uma faculdade a toque de caixa para aprender. Exatamente. Então, a consultora contratou uma outra construtora que já tem um know-how, né, na construção para fazer a administração. Entendi. Lógico, tem um custo elevado para isso,
mas em compensação tem um ganho secundário, que é o aprendizado gigantesco. Né? Não, e o que tu vais economizar com alguém experiente gerindo o negócio também vai com pagar certeza. A gestão dela, né? Muito erro na jornada. Exato, né? exatamente. Então, assim, evita, né? E a dor de cabeça que tu evita também. Eu fiquei bastante atento a isso. Então, eu sou de acompanhar passo a passo das obras. Eu ainda vou na obra, né? Hoje eu estava lá ainda há pouco com essa chuva. Mas isso fez com que eu aprendesse bastante coisa, embora não tenha formação, né, na construção. Eu tenho uma capacidade, eu acho que, de absorver bastante informações e ir selecionando as que eu vou poder utilizar na sequência, né? Então, como é que se faz uma construtora? Primeiro é bastante paciência, sangue frio, né? Porque o mercado vai oscilar o tempo todo. Exatamente. E aí eu comecei a construir. Imagina, eu passei de uma construção de 800 e poucos metros para uma construção de 8.000 e poucos metros, assim, do nada. Num período, não vou citar governantes, mas era um período crítico, né, do mercado. Porque a construção civil tem muito isso, né? Ela é bastante reativa ao PIB. Tá. Ou seja, se o PIB cai, ela cai muito mais. Entendi. Se o PIB cresce, ela cresce muito mais. Talvez seja quem, na verdade, determina essa oscilação do PIB de forma mais intensa. E a gente pegou esse empreendimento realmente numa queda importante. Né? Esse empreendimento que tu diz, o empreendimento o Zoo House. O Zoo House, que é o prédio que foi construído aqui na Rua João Pessoa. Na João Pessoa, E fora isso, eu também sofria bastante, né? Porque eu até hoje eu sou ainda tido como um médico aventureiro que está querendo construir. Assim, essa aventura vai o longe. aspecto do outsider, né? Das pessoas que já constroem, aquela situação de não deixar chegar Toda aqui. área tem isso. Toda área tem Toda isso, área né? tem isso, né? Mas eu sinto que existe talvez até um pouco mais dentro dessa área de construção, de uma distância. Porque apareça mais, eu acho. Até entre quem já está mais consolidado, eu sinto isso, tá? Até por ser amigo de alguns, eu percebo isso. Talvez de forma mais subjetiva, mas eu penso, cara, meio um afastamento entre eles. Né? Se sentem muito concorrentes ainda, né? Eu, de certa forma, eu penso um pouco diferente, né? Cara, a concorrência sempre vai ser saudável, né? A concorrência boa. A concorrência ruim a gente não pode nem considerar. Na medicina, da mesma forma. Você ter bons profissionais médicos não significa que você vai ter menos pacientes. Sim. Você vai ter mais referências, você vai ter uma referência regional na saúde, né? A construção também, né? Se você tem bons construtores, boa arquitetura, isso ali só vai melhorar o teu produto e vai fazer com que tu melhore mais. Claro. Né? Então, e vai agregar mais valor, o valor vai valorizar. Exato. Balneário Camboriú, de certa forma, ele tem essa experiência, né? Cara, tem uns produtos muito bons lá e cada vez eles tiveram que evoluir mais e também atraíram consumidores diferentes para lá. Né? Então, uma coisa vai rodando a outra. Né? Nós, né, a região de Blumenau, nas cidades de porte semelhante, o nosso valor de metro quadrado de venda é um dos menores do Brasil. Sim, verdade. Perde para cidades do interior, né? Timbó tem um volume metro quadrado mais caro que o Blumenau. Chapecó, que é uma cidade... mesmo, Chapecó também? Um metro quadrado muito mais elevado que o nosso. Né? E aí tu vai tentar analisar quais são os fatores, né? Cara, tu não consegue vender a mesma coisa sempre e querer que aquilo ali valorize mais. Sim. Então, tu tens que melhorar de alguma forma a tua proposta arquitetônica, o que tu vai oferecer de diferencial para o teu cliente, né? Então, assim, a gente tem um grande problema que a nossa proximidade com o balneário traz uma discrepância muito grande em valores, né? Lógico, eu não penso em vender um imóvel aqui em Blumenau com valor de metro quadrado de balneário, de Pissarras, que é outra proposta, mas a gente consegue melhorar o que já tem, né? Então não adianta você querer replicar, né? Ctrl+C, Ctrl+V em todos os projetos e achar que as pessoas vão brilhar o olho no teu 10º projeto igual, que elas não vão mais brilhar o olho. Né? Sim. Ô, Gilberto, tu tens 2 empreendimentos concluídos, né? Que é aquele condomínio em Indaial ou em Timbó? Aqui no Blumenau, Garcia. No Garcia, perdão. No Garcia mesmo. E o Zoo House, que é o da Rua João Pessoa, né? Tem 2 em andamento. Tem 2 em andamento, que é o Zuleben,
Né? O Zuleben, que é na Rua Jaraguá, se não me engano, né? Na Rua Jaraguá, Eu morei na Rua Colombo. Não é que eu morei na Rua Colombo. Eu morei na Rua Colombo e a transversal da Rua Jaraguá. É muito legal aquela área. Eu gosto muito porque é o centrinho da velha e tem um espírito meio retirado. Assim, eu morava por ali na minha infância. É muito bacana. Né? Andava de bicicleta por ali o tempo todo. Tinha uma marcenaria antiga, uma madeireira ali, o Hoffman, né? Isso, exatamente. Mas... E estamos com mais 2 agora. Pois é, mais 2 vão ser lançados agora. Também residenciais, nessa mesma pegada de edifícios? A gente está seguindo na pegada dos edifícios inteligentes, né? Então, proporcionar essa facilidade que está na nossa frente da questão de inteligência artificial, de internet das coisas. Assim, de a gente não achar que isso é uma invasão no nosso dia a dia e utilizar isso. A gente precisa, a gente já está sendo da nossa utilizado geração para cima, né? Eu acho que a gente tem essa sensação, mas a geração que está vindo já está assimilando assim, como natural, né? É que é algo que tem que trazer como um benefício teu, exato, né? Não como alguém que... porque o teu celular... Não como uma ameaça à tua integridade. Está sendo invasivo as tuas propagandas. Cara, se é algo que está utilizando o que tu habitualmente faz, ele está querendo te ajudar de alguma forma, né? Claro. Então, a gente está partindo para esse lado de trazer edifícios inteligentes, né? E praticidade do dia a dia, né? Então, são 2 empreendimentos residenciais que estão para ser lançados. Um já tem nome, né? É Zu alguma coisa também? Não. Eu tenho o que quer dizer, aliás, o Zu? Eu tenho uma amiga que ela é baiana, né? De Florianópolis, ela disse que o próximo vai ser Zuleika. Não, assim... Eu como blumenauense, né? Eu sou, assim, bairrista extremo. Eu acho que a nossa cultura germânica, de certa forma, tem que ser mantida, né? Então, os nomes foram eu que bolei, né? Às vezes demora um tempinho para você assimilar o nome, né? Sim. Zuhaus é viver em casa, viver, né? Em casa, né? Zuleben seria viver perto, né? Então, nós estamos numa região que realmente ficou perto de muita coisa, exatamente. Né? E isso é uma outra tendência, né? Porque às vezes alguém pergunta, mas vai chegar uma hora que vai saturar a construção, né? Todo mundo construindo, não vai ter gente suficiente para morar. Não, as pessoas estão querendo sempre evoluir um pouco. Sempre atualização. Quem mora um pouquinho mais longe está querendo morar um pouquinho mais perto. Quem mora num apartamento grande quer diminuir para um apartamento pequeno. O contrário também é válido. Então, essa oscilação sempre vai ter. Então, é meio que uma osmose, né? Então, as pessoas vão procurar lugares sempre melhor. E mais uma referência a Balneário que geralmente é difícil não trazer. Agora é destruir os prédios antigos para fazer os prédios novos. Então essa atualização ela é eterna, né? Ela é eterna. O custo de você comprar um terreno já está muito similar. Já está naquele ali, porque exatamente. Querendo ou não, os edifícios mais antigos, né? Eles, se não mantidos, se não tratados, eles vão envelhecer e chegam num momento que eles não têm mais o que fazer. O custo para você trazer ele de volta é muito maior. Não estou falando de edifício histórico, daí tem uma outra conotação, né? Mas edifícios antigos. Então nós vamos chegar nesse momento em que você vai ver um prédio sendo demolido e ele vai sair outro, né? Claro. E o plano diretor também permite isso, né? Em algumas regiões onde não existe limite de altura, apenas você tem que respeitar os afastamentos no seu terreno. Mas daqui a pouco vai ser... Eu gostei que eu vou aproveitar a tua resposta como um gancho para a pergunta. Você fala sobre o bairrismo e todo esse valor. E que loucura foi essa? Se tu me permite, de comprar aquela casa ali, porque até mais uma das marcas registradas se afaste do que é histórico. Essa incomodação. Né? E eu acho isso incrível. Eu acho isso uma inspiração. Pode falar. Porque eu acho que é muito mais fácil se afastar, né? E dizer, não vou botar a mão ali. Claro, não. Muito mais fácil. Mas, em algum momento, aquilo vai deixar de existir. E eu acho isso talvez é a maior diferença que a gente tem com outros países mais desenvolvidos. O valor que eles dão para aquela parte da história. E o quanto aquilo é valorizado quando alguém valoriza. Então, essa brincadeira com relação à loucura por ser também, mais uma vez, um grande desafio. De onde é que surgiu essa ideia aí? Só para localizar quem está assistindo a gente, né? O Serpa, a construtora, é responsável pelo restauro daquela casa que fica na Alameda Rio Branco, número 40, ali em frente ao antigo Grande Hotel,
em frente ao antigo Cine Bush, e está em andamento, né? A obra está em andamento, o restauro, e vai ficar fantástico, pelo menos é o que a gente imagina vendo o projeto que a gente viu antes, né, Serpa? Fala um pouquinho aí dessa empreitada. Respondendo até o que o Rafa falou, dessa loucura. Dessa loucura também. Vai morar ali, assim... não? Vai ser uma casa lá em cima, não? Porque juro que eu já passei várias vezes. Cara, isso ia ser muito legal ter uma casa aqui, né? Poder morar ali seria sensacional. Ia ser sensacional. Mas eu acho que ia ser um egoísmo muito grande da minha parte. Né? Então, assim, às vezes eu entro lá e penso, né? Cara, tu é louco mesmo. Mas a minha esposa, que também acompanha e está integrada na consultora, então... e ela é médica também, né? Não sei o que deu na cabeça dela. Mas, enfim... ela, quando entrava, ela disse, cara, como é que isso aqui vai sair? Porque, realmente, era uma casa linda. E o carinho que as pessoas da cidade têm pela casa é algo que você não faz ideia. Só que, por muito tempo, ela ficou abandonada, né? Sim. E eu passei algumas vezes ali... Abandonada, no caso, sem manutenção, né? Porque ela até estava ocupada, mas não tinha manutenção. Ultimamente, ela estava sendo ocupada por um usuário de droga. Ah, sim, não. Ultimamente, sim, exatamente. Que por pouco não botou fogo na casa. O que é muito pouco. Então, eu acho que o antigo proprietário, a hora que vendeu, ele veio com a bandeja, assim. Mas não, o antigo proprietário... Na realidade, ele não mora em Blumenau, embora a família seja de Blumenau, né? Eu acho que essa ligação com o imóvel se perdeu por isso e ele não tinha interesse em investir ali, né? Então, a casa que vai completar um século daqui a alguns anos, né? Ela é de 1927. Caraca. E aí, quando a gente pensa, mas a gente vai para a Europa, vai para outros lugares, são imóveis de 500 anos, de 400 anos. Verdade. Cara, mas alguém lá atrás pensou em cuidar dele, né? Então, assim, se eu quero que esse imóvel chegue aos 200 anos, eu vou ter que fazer alguma coisa agora, porque ele não vai chegar. Ela estava na iminência de ter alguns danos sérios de estrutura, telhado, tudo isso, né? Então, alguém tinha que fazer isso. E eu gosto dessa incomodação, né? O administrador que está comigo desde o começo se envolveu nisso também, no administrador da obra, né? E eu sinto que ele, né, em alguns momentos não é que deu uma desanimada, porque a gente sabe que existe toda uma burocracia, né? E às vezes atrasa, demora, às vezes tu acha até que é proposital, mas não é, né? É um cuidado necessário em alguns casos. Eu tive essa noção agora que a gente reclama muito de burocracia, mas às vezes a gente tem que pensar que nós não estamos preparados para viver num país sem tanta burocracia. Exato. Porque daí vai ter o jeitinho, vai ter o... né? Então, assim já é um... já tentam pular, né? Então, assim, eu passava diversas vezes pela frente da Casarão e falava, essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha. E surgiu um negócio assim, meio... às vésperas da pandemia, eu fechei o negócio. Eu fechei o negócio em fevereiro, março. 2 semanas depois, fechou tudo. E aí, mas continuamos. Só que a gente não tinha aprovação, então a gente começou a fazer só manutenção, realmente. Porque a casa é tombada, né, pelo patrimônio estadual. A casa é tombada pelo né? Estado desde 2000, né? Houve alguns imóveis. Sim, foi no final do governo Amin, se não me engano, que houve um decreto aí grande que... Mas ela tinha tido algumas intervenções antes do tombamento, né? Que trouxeram algum prejuízo para ela, o tipo de telha, as madeiras. Então, isso acabou trazendo bastante prejuízo, porque tinha bastante infiltração. Então, a ideia da consultora não é só levar essa casa por mais 100, 200 anos sendo utilizada. É também trazer ela alguns anos atrás, onde ela tinha algumas estruturas recuperar características, né? Originais que se perderam telha, ao longo do tempo. O próprio madeiramento. Então, tudo isso é trazer de volta e para ser utilizada, né? Então, assim, eu queria morar na casa. Legal, mas, cara, assim, as pessoas quando entram naquele vão principal ali, ele é muito bonito, é alto, né? Um pé direito alto. E isso ali, imagino isso ali sendo utilizado todos os dias, as pessoas curtindo. É muito bacana. Né? Então, em tese, nós teremos algumas já utilizações já
destinadas. Pré-conversadas, vamos dizer assim. Ainda está no fio do bigode, né? Mas creio que eu vou manter o meu bigode. Até porque tu tem que ter uma paciência de todos os lados, né? Sim, exato, porque não se sabe exatamente quando isso vai ser concluído também, né? Apesar de ter um cronograma. E ouvindo a tua fala, eu acho que caiu na pessoa certa. Né? Porque ele tem esse jeito mais cirúrgico. Sim, e a paciência né? e a consciência de que a burocracia, em alguns casos, é necessária, né? Eu ia botar uma Bobcat lá dentro e ia tentar quebrar tudo o mais rápido possível, ia acabar com esse sonho. Não. Mas, cara, eu em nenhum momento acho ou achei que isso ali não fosse dar certo, né? Ela é um... Eu acompanho pelas redes, né? Quando existe alguma postagem sobre o casarão, que existe uma comoção, né? Vamos dizer assim, né? As pessoas gostam. Gostam muito, né? Verdade. E nem sempre elas percebem, porque muitas pessoas passam ali. Hoje aquela casa está bastante contaminada, tem fio para tudo quanto é lado, tem uma árvore meio torta. Então, tudo isso a gente já está trabalhando, né? A retirada dessa fiação da frente da casa, a melhoria no paisagismo, né? Então as pessoas vão voltar a observar essa casa mais. Vai ganhar protagonismo de novo, né? Já foi. Então, assim, e todo aquele entorno ali da casa também existe um projeto, né? De revitalização. Então, é uma área que ficou por muito tempo abandonada, né? E com certeza o proprietário anterior que não tinha esse interesse em restaurar não ia conseguir levar muito à frente qualquer tipo de empreendimento. E passou a bola para alguém que está preocupado. Isso que é bacana. Isso que é bacana. Sabe para que está programado ali já de ocupação? Adianta alguma coisa aí para nós? A gente sabe que o pessoal já andou postando. Aqui, posso ligar o microfone? Não, mas a construtora vai ter sede lá, não vai? Assim, a consultora vai ter sede ali, né, no segundo andar. E a ideia é que eu traga junto com a consultora um laboratório de arquitetura e engenharia. Eu quero trazer para ali mentes novas, pensamentos novos e trabalhar junto na mesma área. Um espaço de inovação para a construção, olha, construção e arquitetura? Até te faz convite, né? Não vou fazer não faz concorrência, está bastante longe. Assim. Não existe isso. Nesse aspecto, principalmente na área de tecnologia, de inovação, isso não existe a palavra concorrência. Existe a palavra de quem está fazendo ajuda quem está fazendo. Bem colaborativo mesmo. Mas a ideia é essa, no andar que vai estar a consultora, trazer ali gente nova a trabalhar. Numa época eu pensava em fazer um coworking, né? Mas talvez seja uma forma diferente do coworking, né? Seja, sei lá, ainda não trabalhei como é que seria um mecanismo, mas atrair realmente pessoas para esse espaço, porque a consultora também não vai ocupar todo o espaço. Te faço uma provocação, se quiser uma ajuda para desenvolver algo depois de tudo pronto, a parte de inovação e tentar trazer laboratórios de inovação lá para dentro, cara, pode me chamar. A galera aqui vai com certeza ter muito interesse. Pelo aspecto, se fizer sentido, obviamente, né? Porque existe muito essa situação de colaboração. Aqui nesse modelo, principalmente esse prédio foi constituído, eu posso dizer porque eu fui a pessoa que trouxe esse ecossistema para cá. A ideia é isso. Está surgindo 1 ou 2, 3 Parktech, quero que surja 10, né? 20. Faz sentido, assim, né? Faz bastante sentido. Então, assim, quando eu falei em revitalizar aquele entorno do casarão, existem outros imóveis ali, né? Que nós estamos trabalhando os projetos, né? Bacana. Então, ali vai virar uma área gastronômica no térreo do casarão e todos aqueles imóveis ao redor. E os andares superiores é justamente isso, trazer áreas voltadas para arquitetura, engenharia, e de preferência áreas de tecnologia. Né? Tem algumas perguntas que posso fazer? Sim, por favor. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Clássicas no final da entrevista. Tem umas perguntinhas rápidas aqui. No teu caso vai ser mais difícil, né? Porque vai empreender em mais que agora? Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Rapaz, tem bastante coisa, né? A gente tem tanta vontade para fazer. Eu sempre brinco que eu queria viver até os 110 anos, né? Para poder fazer tudo que tem que fazer. Hoje em dia não está difícil. É possível. Eu já falo para meus pacientes, que eu já desisti dos 110. Agora eu quero 111 porque a gente perdeu praticamente um ano. Verdade, a gente meio que ficou ali. É verdade. Mas é bastante coisa que eu ainda pretendo fazer. Então vai ter tempo para tudo. Não é só minha vontade, mas a própria vontade da construtora. E eu quero investir em educação. Legal. Putz, né? Legal. Ainda não sei se eu invisto na educação já adiantada ou na educação fundamental, na básica. Eu
Eu penso que a básica precisa de maior atenção, maior estímulo. Sim, maior atualização. E às vezes você pegar alguém que, poxa, tem um potencial que tu sabe que se você não trabalhar aquele potencial, ele vai morrer nos primeiros anos da vida escolar. Tu poder estimular aquilo ali, poder trabalhar. Isso é uma ideia que eu venho trabalhando há algum tempo, ainda não consegui colocar em prática, até porque a consultora agora que começou a ter uma organização, né, de gestão mais profissional, então eu preciso estabilizar isso para poder dar outra sequência. Na verdade, não seria nem um novo empreendedorismo, seria a sequência do que eu acho que entendi. Legal. Todos nós que estamos, vamos dizer, um pouco mais acima na pirâmide, podemos ajudar lá embaixo. Entendi. Né? Bacana. Qual a maior dificuldade que passou ou uma péssima escolha? Algo que tu viu que tu, não devia ter. Ou um ou outro, não precisa ser os dois. Péssima escolha, eu acho que é sempre relativo, né? A tua péssima escolha, ela vai ter que se transformar num bom aprendizado. Numa boa escolha no final. Então, a péssima escolha vai se transformar num bom aprendizado. A maior dificuldade realmente é tentar vencer etapas, né? Então, às vezes eu fico bastante ansioso porque o processo da construção, o processo, a evolução, isso às vezes é uma dificuldade que tranca muito a gente, né? Então, assim, entendendo o lado da burocracia necessária, mas existe a burocracia por ela existir só por existir. Isso eu acho que ainda é uma dificuldade. Só para colocar barreiras e tentar... às vezes assim, é o meu poder. Eu tenho o poder de determinar que você tem que esperar tantos dias para ter uma aprovação. Exato. Então, isso ali Exatamente. vai esperar até o 30º dia, porque eu tenho algo que poderia ser, às vezes, automatizado, né? Tem muita coisa que é isso, muito... Esses feudos aí são... De criar mecanismo de você... Poder. Não burlar, mas você passar etapas. A validação automatizada. Está naquele lugar, está no certo. Mas nós vamos chegar. Acho que a gente vai chegar com pessoas certas no lugar certo. Exatamente, vai chegar nesse ponto. É isso aí. Quem você admira ou quem foi um mentor? Admirar, eu admiro algumas pessoas, né? Mas acho que quem me ensinou muito a não desistir, a ir em frente, que é, né, ser resiliente no que você deseja, no que você planeja, é meu pai. Né? Eu lembro da época de comércio, de verdureiro, empresa falida, sem perspectivas de negócios futuro, um filho na faculdade fazendo medicina que não podia ajudar muita coisa ali no negócio na hora, né? E mesmo assim, era um cara que acordava todo dia, 4 horas da manhã, saía de Kombi, ia lá buscar verdura. Então, não desistia, né? Talvez, assim, como empreendedor, talvez tenha tido as falhas que o negócio não foi, mas era um cara que batalhou e foi. Mas como pessoa sempre assim, teve suas responsabilidades. Se eu tiver que acordar 4, 3, 2, vamos embora. Bacana. Né? Se você se encontrasse aos 19 anos... Que idade tem agora, Serpa? Tem 47. Tá novo. 47. Não, tem bastante coisa. Até os 110 tem bastante coisa. Muito caminho ainda para ser. Aos 19... O que você diria para o Serpa de 19 anos? Esse Serpa aqui, que não é aquele Serpa lá de 19, o que esse cara diria para quê? 19 estava na faculdade de medicina ainda, né? 19 eu estava... Não tinha passado na faculdade de medicina. Não? Eu mesclava entre ajudar o meu pai no comércio, né, e fazia cursinho. Então era um momento crucial da vida, né? Podia tomar algumas decisões. Podia ter feito outra coisa. Eu passei para diria talvez isso. Não faça medicina, vá para a construção civil. Não ortopedia. Não, eu vou te dizer assim, por mais que hoje a medicina diminuiu um pouco o espaço na minha semana, eu jamais diria não faça medicina. Legal. Tudo que eu construí muito veio da medicina, veio do trabalho, veio de plantão, veio de feriado, veio de... É bastante trabalho, né?
eu acho que eu diria, segue em frente que vai dar tudo certo. É isso, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Se eu cheguei bem aos 47, eu não tenho que mudar, não né? Tem muita coisa. Na verdade, se tu falasse alguma coisa, talvez ia dar merda daí. Não faz medicina, tu vai ter que fazer muito plantão. Não, mas faz isso, faz certo. Na hora certa, o negócio vai surgir. O máximo que tu diria assim, contrata uma arquiteta para fazer o negócio. Vai ter uma casa aí, né? Em algum momento. Dia, só não contrata um engenheiro que ele vai atrasar um pouquinho. Não, nada assim. É aquela história, é um aprendizado, né? Todo problema tem que virar um aprendizado. Hoje eu aprendi. O engenheiro que estava tocando o serviço, excelente, é um cara extremamente capacitado, mas aos olhos de quem analisa o projeto, julga, ele não era a melhor pessoa. No caso, da Fundação Catarinense de pelo Cultura, casarão ser uma arquitetura tão complexa, eles queiram alguém que faça... que tenha algum cuidado, vamos faça dizer esse resgate, né? Trazer ao máximo, né? Porque assim, nem tudo você consegue trazer, né? Então, trazer ao máximo possível, né? Até porque se eu for trocar todas as madeiras da casa que foram consumidas por podridão ou por cupim, eu vou ser preso, né? Porque onde é que eu vou arrumar aquela madeira? Claro. Não existe. Então, tem que substituir ou trazer algo que seja semelhante, né? Não tenho dúvida. Maravilha. É isso, Pancho, obrigado. Obrigado, Gilberto. Realmente foi uma hora rápida, acelerada aqui. Deu para só pincelar muito pouca coisa, só que a gente sempre tem 55 minutos. Então, obrigado mesmo, tirar um pouco do teu tempo aí, ter vindo bater um papo e conversar com essa galera aí para entender um pouco mais do que é a Serpa, de onde é que veio dessa ideia de construção e né? Eu acho que eu não conhecia a parte de médico, não conhecia, só conhecia da Serpa, e principalmente fundamentado aquela casa ali, que eu acho que é um aspecto muito legal, as pessoas saber o por trás, que não é tão simples assim. Obrigado mesmo. Dizem que médico louco todo mundo tem um pouco, né? A parte louca talvez seja essa da casa. Né? De investir nessa casa, né? Com certeza. Serpa, obrigado pela tua participação. Espero que a gente possa trazê-lo de volta quando a casa estiver pronta. Quem sabe, né? Vamos fazer um lá dentro, lá de dentro. Boa, legal. Sensacional, fazer um podcast, um episódio do podcast lá dentro. Com todos os empreendedores que vai, quem sabe, reunir lá naquele espaço, né? Vai ser bacana demais. Ideia. Boa ideia, hein, Rafa? Vamos colocar isso no papel. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que acompanhou até agora essa entrevista. Não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube. Aciona a sineta ali para ser notificado. Curta esse vídeo e siga @Real Rafa Silva e @PanchoComBR no Instagram também para saber quem são os nossos convidados. Tamo junto. É isso? É isso, Pancho. Abraço a todos, obrigado, até mais. Tchau.